Sobre a terra Ele reina, da minha vida é Senhor. Tem mudado o meu viver, aliviado a minha dor. E o seu nome é Jesus, nele sou mais que vencedor. Ao mundo vou espalhar, Ele é Salvador. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem, tal como tu estás. Vem, vem, oh, vem, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. Sobre a terra Ele reina, da minha vida é Senhor. Tem mudado o meu viver, aliviado a minha dor. E o seu nome é Jesus, nele sou mais que vencedor. Ao mundo vou espalhar, Ele é Salvador. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem, tal como tu estás. Vem, vem, oh, vem, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem, tal como tu estás. Vem, vem, oh, vem, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Esta música que estamos a cantar é uma música que convida à adoração, convida ao louvor, convida à entrega neste momento que estamos aqui. Então, no teu coração, vem louvar ao Senhor connosco. Vem adorar ao Deus de todos aqueles que se chamam de Deus ou se acham. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Então vem connosco adorar ao Senhor. Sobre a terra Ele reina, da minha vida é Senhor. Tem mudado o meu viver, aliviado a minha dor. E o seu nome é Jesus, nele sou mais que vencedor. Ao mundo vou falar, Ele é Salvador. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem, tal como tu estás. Vem, vem, oh, vem, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. Sobre a terra Ele reina, da minha vida é Senhor. Ele tem mudado o meu viver, aliviado a minha dor. E o seu nome é Jesus, nele sou mais que vencedor. Ao mundo vou espalhar, Ele é Salvador. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem, tal como tu estás. Vem, vem, oh, vem, pois Ele é Senhor. Ele é Vem Senhor. Comigo adorar. Vem, vem comigo adorar. Vem, vem,
Amém. Ele é Senhor, amém? E nós viemos aqui para adorar, para bendizer o nome de Jesus. Sempre falamos isso e é verdade. Nós não estamos aqui sozinhos. Então cumprimenta quem está ao seu lado, à frente, atrás. Diz assim, olha, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Vem adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Amém, amém. Vamos aproveitar esse momento, que é um momento tão especial, para também agora orarmos por muitas famílias em Portugal que estão neste momento a passar com muitas necessidades. Estive a falar com a esposa do pastor Antônio Gonçalves, lá de Leiria. Ele está em Moçambique, numa missão, onde nós ajudamos inclusivamente no orfanato. E a cidade foi realmente muito afetada. E ela disse que naquela noite, onde aconteceu a principal tempestade, no dia seguinte, muitas pessoas da família foram para a igreja. E lá é que puderam dormir, e lá puderam ter alimentos. E ainda não tinham contato com todas as pessoas, porque as comunicações foram muito afetadas. E nós temos então feito contato com pessoas naquela região para que possamos ver a melhor maneira como nós, enquanto família, possamos ajudar nessa próxima semana. Então, aguardem novas informações, vamos tentar viabilizar coisas diretas, ou seja, se podemos ajudar com dinheiro, ou com alimentos, ou com roupas, se tiver que levar lá, nós levamos também, enfim. Mas como igreja, como família de Deus, nós precisamos entender que é tempo também de estender a mão, de ajudar, de abençoar a todas as pessoas que precisarem. Então, vamos nesse momento orar por isso? Você pode fechar os seus olhos. E óbvio que nós temos muitos outros motivos de oração. Motivos de oração por toda essa mudança no planeta, por guerras e rumores de guerras. Questões políticas que estão cada vez mais acentuadas, econômicas. Nós temos visto a ganância do ser humano cada vez maior e os países cada vez mais instáveis. Mas nesse momento eu quero pedir para que nós possamos orar especificamente por Portugal. Então feche seus olhos agora e gasta alguns minutos em oração. Ó Deus, nós queremos primeiramente agradecer, ó Deus, agradecer-te por tudo o que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Agradecemos-te, ó Deus, porque acordamos nesta manhã e descobrimos que, assim como o profeta Jeremias disse, as misericórdias do Senhor foram renovadas. Então o Senhor nos dá mais um tempo. E com este tempo de vida que temos, ó Pai, que é incerto, que é instável, pedimos sabedoria para vivermos da melhor maneira possível. Não uma vida voltada para nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de uma vida egoísta, livra-nos de uma vida egocentrista. Mas que possamos, ó Pai, viver primeiramente para o Senhor, em adoração, e que esta adoração não seja estática, mas que seja dinâmica. E por isso também nós olhamos para quem está próximo. Jesus Cristo, ó Pai, resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amar ao Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração. E amar ao próximo como a nós mesmos.
Pedimos, ó Deus, agora pela nação portuguesa. Pedimos, ó Deus, por todos aqueles que estão desabrigados, por aqueles que estão, ó Pai, a passar por necessidades físicas mesmo, emocionais e também espirituais. Que seja um tempo, ó Pai, de podermos estender a mão, que seja um tempo de podermos manifestar concretamente o amor de Jesus. Não apenas com palavras, mas com ações. Ó Deus, abençoa, Pai, as eleições presidenciais. Abençoa, meu Deus, para que a nossa esperança claramente não está nos homens, porque seja quem for, é um ser humano. Mas, ó Deus, dá-nos sabedoria também, enquanto povo de Deus, para votarmos acertadamente. E que possamos, enquanto igreja, Pai, olhar e com uma voz profética também possamos, ó Deus, dizer aquilo que está correto à luz das Sagradas Escrituras e aquilo que não está. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar firmes e em amor. Renova, meu Deus, o nosso amor pelas pessoas. Sabemos, ó Deus, que as pessoas magoam, traem, mentem, dissimulam. E nós sabemos que tudo isso é fruto e consequência do pecado. E aquilo que muitas vezes no outro mais tira a nossa paciência, em algum momento nós já falhamos ou vamos falhar com outrem. Então ajuda-nos, ó Pai, a olhar com misericórdia também e a sermos tratados com misericórdia. Renova, meu Deus, o amor, renova, meu Deus, a paz nos corações. Pedimos, ó Deus, pela saúde daqueles que estão enfermos, alguns que estão aqui hoje, ó Deus, presentes, aqueles que estão, ó Deus, a aguardar algum diagnóstico ou cirurgia. Abençoa o nosso irmão Daniel Rocha, que amanhã, ó Deus, vai se submeter a essa cirurgia. Que o Senhor esteja a guardar a sua vida, a vida da irmã Maria das Dores, toda a sua família. E como ele mesmo testemunha, Pai, em alto e bom som, a vida dele pertence ao Senhor e toda a vida dele é para o louvor da glória do Senhor. Por isso, ó Deus, nós também oramos e agradecemos por isso. E que esta fé possa também estar nos nossos corações agora. Pedimos a Tua bênção pelas famílias aqui presentes, pelas crises que passamos em família, sejam elas conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, meu Deus, entre irmãos. Cura, meu Deus, os relacionamentos. E nós oramos, ó Pai, neste momento, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Que as nossas vidas possam glorificar o nome de Jesus. E que todos os dias possamos orar uns pelos outros, possamos cantar hinos, salmos espirituais. Senhor, a Bíblia nos exorta a que possamos fazer isso. E nesse momento vamos cantar mais uma vez, vamos louvar o nome do Senhor. E enquanto louvamos, vamos dedicar a Ele também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se alguém for fazer alguma oferta específica para a ajuda que vamos prestar, não apenas a Leiria, mas aquela região, é muito importante que identifique essa oferta. Pode dizer assim, Christian. Leiria é mais fácil de Christian. Leiria, pronto. É só pôr assim, a oferta que for, põe Leiria. E entenderemos que é para enviar para lá, ok? Então vamos fazer isso, mas ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, porque isso no dia a dia nós vamos administrando e vamos ajudando e vamos abençoando e Deus vai agindo poderosamente. Amém? Vamos fazer isso, vamos louvar o nome do nosso Deus. Nós neste mundo em que vivemos ouvimos falar de muitos amores, ouvimos falar de muitas paz, muitos tipos de paz. Ouvimos falar de muitos tipos de liberdade, mas só há um amor, que é o amor que realmente transforma. Só há um amor que realmente liberta. Só há um amor que não muda. E esse é o amor do nosso Deus. E é a Ele que prestamos louvor, a Ele prestamos adoração. E só Ele é digno desse mesmo louvor,
e dessa adoração. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, para quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou o alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, 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 sabemos quem és. Nos amou com amor.
Amém. Amém. E nós sabemos que vamos passar a eternidade toda a adorar e louvar o nosso Deus. É para isso que nós fomos feitos, para a sua adoração. Mas também não é uma coisa não invalida a outra, que nós temos que viver em espírito de gratidão. A gratidão que nós sentimos tem que ser nunca vai conseguir chegar àquilo que Deus realmente fez por nós. Nós somos muito limitados, não é? E aquilo que Deus fez por nós foi enviar o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Tu até podes estar aqui hoje e nem acreditar nisto, mas eu quero que saibas que isto é verdade. E Ele também morreu por ti, por aqueles que acreditam e por aqueles que não acreditam. Ele não morreu por alguns, Ele morreu por todos. E Ele veio para limpar o pecado da humanidade e para salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta gratidão que nós temos que demonstrar ao nosso Deus, temos que viver em espírito de gratidão. É porque acordamos a cada dia. É pela nossa saúde e falta dela. É pela nossa vida mais tranquila ou mais atribulada. Pelos momentos de tristeza e pelos momentos de alegria. Nós temos que ser gratos. Gratos por tudo aquilo que Deus traz à nossa vida, tem um propósito. E nós temos que pedir a Deus que nos ajude a entender o propósito, mas sempre em gratidão. Porque Ele tudo sabe. E Ele já lá está, à nossa espera. Gratidão. Nada novo achei para dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração a cantar aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação de render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma ação de render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração a cantar aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos
louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração a cantar aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra mim, mas não tenho nada além. Amém. E é nesse sentido. E ainda sobre gratidão, eu gostaria de pedir para todas as pessoas que servem no Ministério Infantil que fiquem em pé. Que servem. Eu quero agradecer a vocês, porque só é possível nós termos a sala com as crianças a funcionar, novamente falando, né? Porque nós queremos investir nas suas vidas, porque nós queremos cuidar das suas vidas. Nós somos parceiros da família nesse sentido, né? Porque a educação principal acontece em casa e aqui a gente reforça, porque é apenas uma horinha no domingo. Vocês são muito importantes. Obrigada, podem sentar. E nós criamos, no início de tudo da local, lembram que era uma sala só? E às vezes ficava uma loucura, porque era criança de 3, de 7, de 9, tudo junto, né? E nós temos hoje as 2 salas montadas lá para as nossas crianças. E na fé, nós fizemos a sala dos babies. E arrumamos a sala dos babies, né, e tudo. Na época ainda conversei com as mães, assim, gente, vamos nos mobilizar para a gente ter essa sala a funcionar. Porque que acontece? Todo domingo, a sala fica lá com, digamos assim, com um pai para cada criança. E aí, ao invés de apenas 1 ou 2 estarem com as crianças, estão todos os pais lá. Ou ficam aqui na entrada para poder ouvir a mensagem. Quero chamar a Filipa aqui na frente. Vem cá, Filipa. A Filipa é uma dessas mães e ela se prontificou a organizar essa sala. A Filipa organizou a sala, não somente lá a estrutura, né, que a gente tem da sala, fez uma revisão danada lá nos brinquedos e tudo, nos jogos. E ela preparou também um material para fazer com as crianças. Mas a Filipa também não pode fazer sozinha, porque afinal de contas ela tem a filha dela lá, mas ela não pode ficar lá também todos os domingos. Então, eu quero fazer um apelo. Você, mãe, procura a Filipa,
Ou você que não é mãe e ainda não faz parte do Ministério Infantil, mas, Priscila, me identifico com os bebezinhos, eu gosto e tudo mais. Procura a Filipa também, porque ela vai montar uma escala e nós vamos começar essa turma, vamos fazer uma reunião primeiro com todo mundo, vamos partilhar o material. Gente, lógico que com os bebês é tudo muito mais simples, né? O tempo de concentração deles é pequenininho, mas nós vamos ter uma reunião, essa reunião vai ser online, então todos podem participar. Vamos montar uma escala e a partir de março, não é? A partir de março essa escala vai começar a funcionar. Então você que gostaria de trabalhar com os pequenininhos, com os babies, as mães eu não preciso nem dizer, a mãe já é automaticamente, já entra na lista, né? Mãe já está junto sempre. Mas você que tem interesse de participar, a Filipa vai estar lá, dá um nome para a Filipa e nós vamos montar essa equipa, essa escala e tudo mais, e vamos ter então as 3 classes a funcionar. Amém? E ainda temos mais um desafio. Me ajudem em oração, mas nós precisamos, para o ano que vem, iniciar a classe dos juniores. As nossas crianças estão a crescer, tem um grupo grande aí que já está fazendo 10 anos, e ainda não temos líderes para a classe de juniores. Então, me ajudem em oração com isso. E nem sala, né? Também vamos ter que providenciar uma sala. Precisamos de sala, precisamos de líderes, porque o grupo está crescendo. E eu quero chamar, então, as crianças para virem aqui à frente. Fica aqui, Filipa, que você vai orar. De 3 aos 9 anos. Vem as líderes também. É outra Filipa hoje, Flávia. Matilde, Amanda, Maria, acho que é Maria, não era? Era. Vem, Lael, senta aqui, Lael. Do lado da Vivi, senta aí, do lado da Vivi. Isso. Oh Pai, muito obrigada, Senhor, por nos trazeres à Tua casa hoje. Pai, obrigada por cada pessoa que vai servir nessa linha, Senhor. Obrigada por cada criança, que elas saiam daqui cheias de Ti, aprender mais de Ti e da Tua história, Senhor. Amém. Amém. Enquanto as crianças estão aí, põe, por favor, Azaf, a imagem dos pequenos grupos, antes da mensagem, desculpa. Só para lembrarmos aqui que durante a semana, nós temos os encontros que acontecem nas casas, e nessa semana nós vamos ter aqui, então, 7 casas que vão receber. Isso aqui está a piscar porque, como entra um pouco d'água numa parte ali, o cabo acaba sendo afetado. Vamos orar para o Lucas voltar, que o Lucas sabe resolver isso. Se alguém quiser também ajudar, pode ajudar. Então, assim, que pisca, eu já fico assim, eu pisco também, né? Então, essa semana nós vamos ter em Paredes hoje. Então, quem vive nessa região, toda essa zona de Paredes, Rebordosa, na verdade vai ser em Rebordosa hoje, né? Vai ser em Rebordosa, na casa da Carol e do Daniel, hoje, domingo. Por quê? Esse pequeno grupo nasce no domingo porque a maioria dessas pessoas, durante a semana à noite, estavam a trabalhar e não podiam estar nos pequenos grupos. Então, ele nasce no domingo à tarde. Na terça-feira, nós vamos ter 3 pequenos grupos a acontecer. Um na região de Santa Maria da Feira. Então, toda a gente que vive na zona ali do Douro, né, a parte sul da margem do Douro, pode participar também desse pequeno grupo, é mais próximo nesse sentido. Também temos na Maia, na casa dos Amaral, cadê a Filipa, que saiu com as crianças, né? E o Afonso também está a trabalhar também lá. Isso, que bom estar a trabalhar, né? Na terça-feira ainda temos na Senhora da Hora, na casa, vai ser na nossa casa essa semana, então o pequeno grupo que se reúne na Senhora da Hora, que também abarca muita gente que está na Maia. Na quarta-feira nós temos 2 pequenos grupos, um em São Pedro Fins, ok? E um também em Póvoa de Varzim, que pega toda aquela zona ali de Póvoa de Varzim, Vila do Conde, enfim, Terroso,
Terroso é localidade? Terroso e tal. E também em Gondim, que é aqui perto, é um dos mais próximos aqui do espaço da local, que também temos irmãos da Trofa e dessa zona aqui do norte da Maia. Eu estou a dizer isso por quê? Porque, gente, o pequeno grupo não é mais um evento, o pequeno grupo não é mais um programa, o pequeno grupo ele é a igreja, ele é vida da igreja, ou seja, muitas vezes aqui nós não temos oportunidade de partilharmos, de perguntar, enfim, não temos. E é nesse momento que nós temos ali mais próximos, estamos mais próximos e temos como partilhar, ouvir, ajudar, sermos ajudados, enfim, isso acontece de uma forma muito interessante. Temos falado que desde o início a local ela tem estado num tripé, não é? Que é o estudo bíblico, porque sem o estudo da Bíblia, nós não sabemos o que estamos a fazer, ou seja, tudo que fazemos e entendemos que vem das Escrituras Sagradas, e hoje, pela manhã, nós nos juntamos, ou seja, aos domingos, às 10 horas, para estudarmos a Bíblia, tem sido um tempo incrível. Então, investe esse tempo, vale a pena. Às vezes a gente fica assim, não, porque é muito cedo, aquela coisa toda, mas durante a semana a gente acorda cedo, a gente faz tudo, ou seja, é uma questão de prioridades. A gente sempre vai ter tempo para aquilo que tem prioridade. Então, dê prioridade, estuda a Bíblia, estuda em casa durante a semana, mas aqui é um momento bom de troca, de partilha, de ouvirmos também. O culto em si, a celebração, não é? Porque culto é a vida. A gente entende que o culto, biblicamente falando, é a vida, ou seja, amanhã, quando estiveres a trabalhar, estarás a prestar culto a Deus. Eu estou a conversar com alguém, estou a prestar culto a Deus. O culto é a vida. Mas nesse momento do culto coletivo, nós entendemos que é uma celebração ao Senhor. E por isso louvamos e ouvimos uma mensagem que normalmente está alinhada com aquilo que estudamos no estudo bíblico. E durante a semana, os pequenos grupos vão discutir algumas coisas relacionadas àquilo que está sendo pregado. Então imagina, se nós estamos no estudo bíblico, se viemos na celebração e se estamos nos pequenos grupos, temos ali um conjunto muito grande para fixar isso. Outra coisa importante, eu sou obrigado. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nós fazemos porque amamos o Senhor, amamos a Deus, amamos estar em família, não é? Quando estão as programações da igreja, já falei sobre isso. Esse ano nós temos pouquíssimas coisas. Do ano inteiro nós vamos ter 2 encontros de casais. No ano inteiro nós vamos ter 3 encontros de homens. No ano inteiro vamos ter 5 encontros com as mulheres. Ou seja, é pouco, nós não pusemos muita coisa nos calendários. Por quê? Para priorizarmos os relacionamentos durante a semana, relacionamento intencional, ou seja, estarmos juntos para crescer sempre no Senhor. Amém? Para nos prepararmos para isso, existe também uma coisa muito importante, que temos uma oportunidade incrível, que é o Perspectivas. Põe aí, por favor. Olha, nós lutamos para trazer o Perspectivas para cá. Lutamos, entre aspas, né? Não foi uma luta física, mas foi no sentido de precisamos cá no norte de coisas boas. E o Perspectivas nasce nos Estados Unidos há muitos anos atrás, vai para o Brasil e para outros países, e em Portugal chegou recentemente. E nós conseguimos abrir uma turma e não houve alunos suficientes, essa turma foi cancelada. Ok? E eu sei que nós temos os nossos afazeres, temos os nossos compromissos e tudo mais, mas como eu sempre digo, é prioridade. Se nós temos prioridade, conseguimos. Se não, não há. A questão é, nós conseguimos agora abrir uma turma online. E essa turma online vai começar no dia 16 de fevereiro. E aí, nós não temos um número mínimo de alunos, obviamente, mas queremos que o maior número possível possa fazer. Então, sempre acontecerá esse encontro online, às segundas-feiras, a partir do dia 16, das 8h30 da noite às 10h30 da noite. Então, assim, é online, dá para fazer de casa, num horário que entendemos que é razoável, e com os professores também que estarão em todo o país, estarão a ministrar. São 12 aulas, são 12 segundas-feiras, e aí, no caso, será uma aula por segunda-feira, nesse formato online. Então, quem quiser... a gente já ouviu testemunhos aqui da Raquel, do Dinei e do Nelson, que já fizeram Perspectivas, e o Nelson vai estar à porta, levanta a mão aí, Nelson, por favor. O Nelson está com as inscrições. Quem quiser mais informações também, fala com o Nelson, fala com o Dinei, fala com a Raquel, eles estão a ajudar também nesse sentido. Amém? Isso não é só
propaganda, né? Vamos fazer uma propaganda aqui. Não é isso. É coisa boa e a gente entende que precisa investir na formação. Se nós não investirmos na nossa formação bíblica, nós vamos ficar mais ralos e mais fracos. Então vamos ler a palavra de Deus. Hoje, qual é o tema que nós estudamos no estudo bíblico? Está aqui já, é a encarnação, não é? Então vamos ler a palavra de Deus, Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículos de 19 a 31. Evangelho segundo João, capítulo 20, de 19 a 31. O texto vai ser projetado para que possamos ter uma leitura única, mas eu sempre encorajo para que possam abrir as Bíblias e marcar o texto para que depois possam revisitar o texto bíblico. Diz assim então a palavra de Deus. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se os retiveres, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Versículo 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, meu Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nós temos o acesso às Escrituras e que, ó Deus, o Teu Santo Espírito, como foi dito, foi deixado para nós, para que pudesse nos orientar, nos ajudar, nos consolar, nos ensinar. E pedimos, ó Deus, para que o Senhor ensine a cada coração, a começar do meu, ó Pai, quebranta os nossos corações, ó Pai, quebranta a nossa altivez humana, para que possamos nos render ao Senhor, para que possamos adorá-lo verdadeiramente, para que possamos viver esta vida de uma forma plena e feliz. Obrigado, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Como é que é interessante olhar para os personagens bíblicos e perceber a sua humanidade. Porque muitas vezes, quando pessoas olham para a Bíblia, leem as histórias bíblicas e parecem que eram super-homens e super-mulheres,
quase que semideuses, no sentido de que, quando fala de Abraão, não é? Abraão era aquela pessoa amigo de Deus, Abraão o pai da fé, Abraão é quase que uma figura assim santa, e que se tocássemos nele alguma coisa aconteceria, mas Abraão era mentiroso. Lembra que ele mente sobre a sua esposa? Mais ou menos, porque ela era uma meia-irmã, né? Então ele usa um subterfúgio ali para dizer, não é minha esposa, é minha irmã, mas ela era a esposa. Abraão, que cometeu alguns erros complicados. Nós vamos lembrar de homens e mulheres na Bíblia que parecem como Moisés. Moisés viu o Senhor e desceu com a cara a brilhar. Moisés, entretanto, foi um homem também sujeito às mesmas coisas, um assassino. Ele matou um homem, lembram disso? Ele matou um homem. Moisés não acreditou no que Deus ia fazer, e Deus usa Arão para falar e não ele. Moisés também tinha os seus problemas. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, quando começamos a estudar esses personagens que são históricos e reais, vamos perceber que eles não são intocáveis, não são semideuses, mas eram homens e mulheres como nós. Eu não sei se você crê nisso, mas você crê que Deus usa nossa vida apesar das nossas limitações de fé? Você crê nisso? Crê ou não crê? Deus usa, por quê? Porque nós somos perfeitos, porque nós não erramos, porque tem gente que fala assim, não, eu não posso fazer isso não, porque eu erro muito. Ora, então ninguém poderia sequer tocar um instrumento, cantar, nem pregar, porque todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Não há ninguém mais santo ou menos santo no sentido de que, eu estou a fazer isso, então eu sou melhor do que o outro. Não. E uma prova que nós temos disso é o próprio Tomé. É interessante isso. Como que Deus usou a vida desse homem? Eu sei que alguns de nós temos decepções assim grandes com a fé. E alguns têm a sua decepção com a instituição da fé, seja ela qual for, com as religiões, com as crenças instituídas. Alguns confundem isso com a sua decepção com Deus. Só que é interessante porque Deus ele não desiste de nós, Ele vem até nós, Ele busca a conversa conosco. Mesmo lá no Jardim do Éden, a primeira vez que entrou o pecado no mundo, a primeira coisa que o ser humano fez foi se esconder, e Deus foi ter lá com ele, Adão, onde é que você está? Ele vem até nós, sabe, ao olhar para homens como homens e mulheres, né, famosos. Quem são os famosos da Bíblia, né? Fiz uma relação rápida aqui assim que me veio à mente. Adão e Eva, toda a gente já ouviu falar, pode não saber muito bem a história, pode acreditar ou não acreditar, mas toda a gente já ouviu falar de Adão e Eva. Abraão e Sara, Moisés, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Zacarias e Isabel, José e Maria, João, o Batista, Marta, os 4 irmãos, não é? Marta, Maria, Lázaro e Simão. Lembra o Simão, onde Jesus vai ter com ele, que faz uma jantarada boa lá para essa turma toda, para os discípulos, para todos eles. Pedro, Tiago e João. E o barquinho. Eu sei que muita gente pensou, então já vai também. O barquinho acho que é mais famoso que Bartolomeu. Né? Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo e tantos outros homens e mulheres da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, são pessoas famosas da Bíblia. Mas tem uma pessoa que é famosa, mas não pelo bom sentido. Quem é ele? Além de Judas, né, claro, do texto que nós lemos, né? Judas é coisa. Mas acabamos de ler a história dele aqui. Tomé. Gente, alguém aqui... Você conhece alguém chamado Tomé? Eu, por exemplo, conheço uma pessoa, mas é pouca gente. Tomé. Interessante isso. Quando eu falo o nome Tomé, o que vem na sua cabeça? Dúvida, ver para crer, sem fé. É isso que vem? Assim, a pessoa fala assim, se eu não ver, eu não faço. Parece São Tomé. Tem que ver para crer. Mais o quê? Tomé lembra o quê? É isso mesmo, é dúvida, é ver para crer, alguém sem fé. É interessante observar o seguinte, se esse homem
é esse incrédulo, como nós conhecemos, porque ele duvidou, será que esse homem era digno de pertencer ao grupo dos 12 apóstolos? Por que Jesus escolheu esse homem chamado Tomé, que não acreditava, não tinha fé, o incrédulo, para participar do grupo dos 12 apóstolos? Por que será que esse homem é isso? Agora, será que é isso mesmo que a Bíblia diz sobre Tomé? Vamos examinar, e eu quero propor o seguinte: hoje e no próximo domingo nós vamos estudar esse texto. Hoje eu quero abordar 2 aspectos da fé deste homem chamado Tomé, ok? O primeiro deles, a encarnação pelos olhos de Tomé. Já que nós estamos a falar de encarnação, porque a dúvida de Tomé, ela é uma das maiores provas internas, como João hoje quase que me estragou o sermão hoje de manhã, estou brincando, no estudo bíblico. É uma das maiores provas internas da Bíblia que Jesus estava encarnado, ou seja, era homem, ok? E a sua dúvida, no caso, era da sua ressurreição. Lembra que o João tanto escreve os evangelhos, o evangelho como as suas cartas, e vai abordar um assunto que era a encarnação de Cristo. Por quê? Porque havia um grupo chamado os docéticos, docético, da palavra dokel, em grego, que significa aparentar. Então, docetismo era uma heresia que dizia que Jesus aparentava ser humano, mas não era. Era uma entidade semi-humana, semidivina. Ele nem era Deus, nem era homem. Por isso que no concílio de Nicéia, em 325, uma das primeiras coisas que a igreja precisou fazer, a liderança, é: vamos definir isso aqui. O que a Bíblia diz? O que as Escrituras dizem? Jesus é Deus e Jesus é homem. Essas 2 naturezas, numa só pessoa, é o que faz que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida. Amém? Essa é a questão. Ou seja, quando olhamos então a encarnação pelos olhos de Tomé, nós vamos ver que o olhar de Tomé expressa uma fé que é ousada. Ousada. Vamos ler o texto bíblico, que está em João, capítulo 11, que é um outro texto que aparece Tomé, para a gente não reduzir Tomé apenas ao incrédulo. Vamos ver o que ele diz aqui. Nós estamos aqui no contexto da morte de Lázaro. Lembra de Lázaro, amigo de Jesus, onde Jesus muitas vezes hospedava-se na sua casa? Lázaro morreu, e já era 4 dias, e Jesus é avisado, e Jesus então vai até lá. E diz a Bíblia: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e queres voltar para lá? Versículo 9, respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, agora vem, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. É interessante isso aqui, porque a palavra Tomé significa, o nome Tomé significa literalmente gêmeo. Vem do hebraico, tamim, Tomé. E Dídimo, no grego, significa também gêmeo. Então, Tomé tinha um irmão gêmeo. Só Jesus acho que devia saber quem era quem. Porque eles eram
E havia uma questão muito forte nisso, esse aqui é o gêmeo. Nós nem sabemos o nome desse homem. Já parou para pensar nisso? Nós não sabemos o nome dele. Tomé não é o nome. Tomé é uma descrição. Assim como João Batista. Batista não é um nome, é um título. João, o que batizava. O batizando, baptizo. E aí ficou João Batista. Batista não é nome, é título, é uma função. É uma coisa que acontece. Tomé nem sequer é um nome. Agora, Tomé era alguém de grande valor, porque Jesus não escolheu aleatoriamente as pessoas para participar do grupo dos 12 apóstolos. Cada um deles com as suas questões. Por exemplo, Pedro, qual era a característica de Pedro? Paciente, amoroso. Pedro era o quê? Longânimo. Não, Pedro era pavio curto, se é que ele tinha pavio. Pedro era para resolver, lá no Brasil nós íamos falar que ele era aperreado. Aqui eu não sei como é que seria esse nome, aquela pessoa que não tem pavio, tem um nome assim, um nome que descreve aqui em Portugal? Sem pavio, pronto, sem pavio. Então Pedro tinha suas questões, mas Pedro foi tratado e transformado pelo poder de Jesus, ou não foi? Amém? Me fala um outro apóstolo. Judas. Judas foi escolhido, teve todas as oportunidades, mas Judas deliberadamente não aceitou a transformação do Senhor. Tomé foi escolhido pelo Senhor. Tomé foi um homem ousado. Porque o que ele diz aqui, gente, olha só que coisa interessante. Ele estava num momento muito delicado, porque os judeus, nessa época, os judeus já tinham decidido matar Jesus. Nessa altura da história, os judeus já haviam decidido, vamos matar Jesus. E, obviamente, os discípulos que estavam ao redor eram alvo também. Tanto é que Pedro, quando vai negar Jesus por medo, é porque ele foi identificado, porque estava sempre ao lado do Nazareno. Agora, quando nós vemos aqui esse contexto, Jesus espera 4 dias. Por quê? Porque havia uma crendice entre os judeus que até 3 dias a pessoa podia ser ressuscitada. Mais de 3 dias não podia mais. Por isso que Jesus espera 4 dias. Ou seja, não dava para dizer que não estava morto. Estava morto. E aí ele vai. E o pessoal diz, ainda cheira mal. Porque tem gente que cheira mal em vida, mas é outra coisa. Ele cheirava mal porque estava morto. E é interessante porque todos sabiam que Jesus era amigo de Lázaro. Morreu Lázaro. Os judeus estavam lá. Os espias estavam lá. Na hora que chegar Jesus, nós prendemos, nós fazemos com alguma coisa. Ok. Jesus espera 4 dias. Na cabeça dos discípulos, dos apóstolos, o que aconteceu? Jesus não foi para não ser preso. Estratégica. Jesus Jesus tem raciocínio. Entretanto, na hora que Jesus diz, vamos lá, eles falam, peraí, Senhor, mas os judeus estão lá, nós acabamos de fugir de lá, nós vamos voltar para lá, vamos ser presos, é o que acontece. A declaração de Tomé é qual? Tomé, ou seja, o gêmeo, chamado gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. É interessante isso aqui, porque no momento crítico da vida, esse homem põe-se exposto. Ele não é fatalista. Tanto é que ele depois continua. Ele não é fatalista, mas ele estava disposto a morrer com Jesus. Era alguém que acreditava naquilo que Jesus falava, que estava disposto a ir até o fim. Já parou para pensar nessa perspectiva da fé de Tomé? Quantas vezes nós damos passos atrás por falta de fé, não assumimos que somos discípulos de Jesus em momentos cruciais da vida, não acreditamos no poder de Deus para resolver situações, nós não oramos ou quando oramos, não oramos com fé, porque Deus muda corações, muda situações, Ele salva, Ele transforma. Amém ou não? Nós cremos nisso ou não? Nós vivemos isso ou não? Ou seja, esse homem diz assim, vamos com ele para morrermos juntos.
E se tivermos que morrer, estaremos lá. Vamos assumir isso. Hoje nós vivemos no Ocidente. E, gente, quando eu converso com irmãos do Oriente, principalmente, eu já contei algumas histórias aqui de pessoas que eu conheci. Uma delas, quando eu disse assim, o que nós podemos ajudá-la? E ela disse, nada. Essa mulher, ela foi espancada durante 18 anos pelo seu esposo, porque ela decidiu seguir a Jesus. E no seu país e na sua religião não era permitido essa mudança. O marido não lhe dá o divórcio e ele, por lei, autorizado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos mais velhos, tinha o direito de todo dia espancá-la. E ele fez isso durante 18 anos. Conheci essa mulher e ela contar a história, eu a chorar copiosamente. Claro que a história foi muito mais longa do que isso. E em um dado momento eu pergunto, mas o que nós podemos fazer por você? E ela diz, nada, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho o meu Jesus comigo. Eu tenho a minha vida em paz com Deus. A minha vida em paz com Deus. Sabe, Tomé era nessa dimensão, ou seja, não era uma fé água com açúcar, conhece essa expressão? Aquela rala, uma fé rala, uma fé, igual aquela sopinha que não tem nada. Não, era uma fé consistente. Nós precisamos resgatar um estilo de vida de fé, darmos passos de fé. Quando a Priscila disse aqui, nós abrimos a sala pela fé, parece que é um tiro no escuro. Não, não é não. Fé significa, vamos crer que Deus vai... Claro, não é uma fé inconsequente, não é uma fé, eu vou pular de um edifício e Deus vai mandar os anjos, eu tenho fé que Deus vai mandar os anjos. Não faz isso não, por favor. Isso é uma fé banal, é uma fé que tenta ao próprio Deus. Aliás, Jesus repreendeu Satanás exatamente isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado com isso. Agora, fé é no sentido de que nós temos um horizonte, ou temos algo que é impossível à frente, mas Deus nos dá convicção e nós vamos, damos passos. Tomé disse, vamos. E se tivermos que morrer, morremos. Nós estamos dispostos a seguir a Jesus, mesmo que tenhamos que morrer, ou a nossa fé é essa fé rala, que é só se for vitoriosa. Que a gente vive um evangelho triunfalista no nosso tempo. Temos muitas influências triunfalistas. Deus vai fazer, e esse ano vai ser o ano da colheita, esse ano vai ser o ano da vitória, esse ano você vai prosperar. E se esse ano der tudo torto, tudo mal, nós ainda assim vamos dizer, vamos lá para morrer com ele. Tomé fez isso. A fé de Tomé era uma fé ousada. Outra questão e outro aspecto, a fé desse homem, não é a encarnação pelos olhos dele, ensina-nos sobre mais sobre Deus. Olha só, agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Você pode repetir comigo essa expressão? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Uma das coisas que nós percebemos claramente é o aprendizado. O tempo todo nós estamos a aprender. Nós aprendemos na escola, nas universidades, e uma pesquisa que saiu recentemente diz que apenas 3% da população mundial tem acesso à universidade. Então, pessoas que vão estudar, pessoas que vão ter ensinos informais, por exemplo, na igreja, no estudo bíblico, é um ensino informal, mas é um ensino, ou não formal, não é? Mas 99,99% da população aprende
por imitação. Como é que uma criança aprende a falar? Por imitação. Ela imita a mãe a falar, o pai a falar, os irmãos a falar. Ela vai andar de que maneira? Já viu quando dois irmãos, você não conhece, só conhece um, não conhece o outro. Aí quando conhece o outro, fala, nossa, é irmão de fulano, não é? Por quê? Porque anda igual. Porque fala igual. Tem os trejeitos, nós aprendemos, nós copiamos. Então nós aprendemos por imitação. Uma das coisas que Tomé demonstra é um coração, nós falamos isso semana passada, ensinável. Eu bato nessa tecla. Quem não tem um coração ensinável não conhece ao Senhor Jesus. Por quê? Porque para conhecer a Jesus, nós temos que abrir o coração para aprender. Muita gente não se abre para aprender com Jesus. Já tem a sua teoria, a sua filosofia, quer encaixar Jesus dentro de uma visão. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu quero encaixar Jesus dentro da minha vida, dentro da minha rotina. Só que Jesus não cabe dentro da minha vida. Diz a Bíblia que quando nós recebemos Jesus, rios fluem do nosso coração. Ou seja, Jesus é maior do que nós podemos perceber ou entender, ou não cabe numa instituição. Jesus é maior do que a igreja batista. Jesus é maior do que qualquer denominação evangélica. Jesus é maior do que o cristianismo em todas as suas subdivisões, etc. Jesus é maior do que qualquer religião. É interessante observarmos isso porque ele transforma corações quando nós abrimos verdadeiramente para que Jesus haja. Tomé queria aprender mais. Quando Jesus diz, eu vou e vocês sabem para onde eu vou. Os outros 11 fizeram o quê? Já viu quando alguém diz alguma coisa que nós não sabemos, mas nós fazemos cara de que sabemos? Alguém já fez isso alguma vez na vida? Alguém já fez isso? Quando a pessoa vem falar alguma coisa, você, claro, Porque vai que a pessoa acha que você é burro, né? Eu não vou passar de burro aqui, né? Só que a pessoa fala uma coisa e você, claro, eu li sobre isso. E aí nem tem nada sobre aquilo, imagina que é uma história inventada, né? É interessante observar isso aqui porque o texto bíblico vai nos dizer que ele fala assim, para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Os outros ficaram quietos, mas Tomé vai perguntar, versículo 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E ele foi sincero, ele foi aberto, ele perguntou como uma criança. Já viu quando a criança é assim? Se você fala, faz isso, ela não sei. E ela não sabe, ela diz que não sabe, ela aprende, então. O não podemos é fazer assim, eu não sei fazer, e sento. Não, se eu não sei, vou aprender a fazer. Outro dia eu tive que trocar uma lâmpada do farol do carro. E cá em Portugal a mão de obra é muito cara. Falei, deixa que eu desmonto essa coisa. Fui eu e Natan lá para desmontar o farol do carro. Gente, hoje em dia você joga no YouTube, você tem tutorial para tudo, né? Só que não tinha tutorial em português, só tinha tutorial no Brasil. E aí os carros são um pouco diferentes. Ué, mas vai assim mesmo. E fomos lá. E o Natan, mas nós não sabemos fazer isso. Eu falei, eu também não sei fazer, mas vamos aprender, vamos aprender. Eu sei, gente, que eu desmontei aquele troço todo. E de um lado era fácil, do lado, acho que esquerdo ali, era mais fácil, que era mais livre. E desmontamos, trocamos a lâmpada, tal, pus no lugar, agora é fácil. Do outro lado tinha o filtro de ar, tinha não sei o quê, tinha que desmontar meio carro para tirar o farol. A luminária, como é que é o nome daquilo? A ótica. Tinha que desmontar meio carro. A questão é, fizemos. Tivemos que aprender, demorei 4 horas a fazer aquilo. O carro ainda anda. Ok? E o farol acende. E se alguém tiver aí algum i20, algum Hyundai, pode me contratar que eu já sei fazer. Demora umas 4, 5 horas, mas troco. Ok? A grande questão... Tá tudo a funcionar. Sobrou uns 4 parafusos que eu não sei de onde é. Sobrou uns 4 parafusos ali. A grande questão, gente, é assim. Se nós quisermos, tivermos o coração aberto, nós aprendemos.
Claro que há coisas que são mais complicadas. Vamos falar sobre física quântica, né? Na época, na faculdade de engenharia química, eu tive uma aula que era de física quântica. E a física quântica demonstra matematicamente que você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É matematicamente possível provar isso. E é louco. Você fala, nossa, que loucura, deixa isso para lá, vamos estudar, sei lá, qualquer outra coisa, né? E tal. Mas é possível, ou seja, ele pergunta para o Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Ou seja, ele está pedindo, ensina-me, diz para mim onde é, como é que eu faço? E sabe esse versículo que é o versículo um dos mais conhecidos da Bíblia? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe quem foi a primeira pessoa que ouviu isso? Para quem Jesus disse isso? Para Tomé. Você tinha essa informação guardada? Agora fica com ela aí. É para dizer o seguinte, se nós temos dúvidas, mas se nós temos um coração aberto, o Senhor ensina. Se nós temos medo de dar mais um passo, mas temos um coração aberto, o Senhor ensina. Temos que ter um coração ensinável. Tomé é o primeiro a receber essa revelação de Deus, a dizer isso. Eu sou, Tomé, o caminho, a verdade e a vida. Aprendemos aqui com Tomé que precisamos aprender sempre. Sem religiosidade, gente. Eu forço isso porque eu cresci dentro da igreja e aprendi a ser religioso. Nós somos formados para ser religiosos. Só que a religião é vazia, é oca. Se não entregarmos a vida a Cristo, tivermos um chacoalhar de Deus, algo que mova o nosso coração, nós não temos nada. Porque os rituais são vazios. Ritual tem em qualquer lugar, em todo lugar. Mas encontro com Jesus transforma a nossa vida. Pede explicações para Jesus. Tomé faz isso. E ele conversa. Ele tem confiança para abrir o coração. Ele pede ajuda. Ele tem fé. Apesar do que nós havíamos guardado, que Tomé é o descrente, é o incrédulo. Não. Tomé é um homem de fé. Semana que vem, nós vamos abordar mais alguns aspectos, mas um deles, e eu não sei se você sabe disso, é que Tomé vai se tornar um grande missionário e vai para a Índia. É o primeiro a levar o evangelho de Jesus para a Índia, é Tomé. Mas nós vamos falar sobre isso semana que vem com mais calma. Jesus é o único com essas 2 naturezas. E é interessante porque ele vai dizer assim, Tomé não estava presente, Jesus chega e mostra, o texto diz, ele mostra as mãos, mostra o lado, todos que estavam na casa, morrendo de medo, vão lá e vê Jesus, e eles creem. Quando Tomé chega, devia estar discutindo com o irmão gêmeo dele alguma coisa, quando ele chega, Jesus apareceu para nós. Apareceu não. Se eu não vir com os meus olhos, se não tocar na mão, no lado, eu não acredito não. Ok? Prova da encarnação. Jesus era homem e Tomé sabia disso. 8 dias depois, Tomé estava lá. Tomé estava, ele não desistiu da caminhada. Ele estava lá. E aí Jesus chega e diz para ele assim, toca aqui, Tomé. Vem cá. E Tomé diz o quê? A expressão que ele usa? Senhor meu e Deus meu. O que Tomé diz naquele momento é, uau, eu conheci, eu convivi, eu sei que o Senhor é homem, carne, mas agora eu vejo que também és Deus e o adora. As 2 naturezas num só homem, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A vida de Tomé foi transformada, gente. E isso aqui é uma coisa importante. Foi transformada por Jesus. Tomé foi ousado. Vamos para morrer com ele. Não vai fugir, não. Pedro não foi o grande líder nesse momento. Foi Tomé. Mais à frente nós vamos ver que o nome de Tomé será citado como 2º nome após Pedro. Lembra que era sempre Pedro, Tiago, João e os outros discípulos todos, depois que a gente nem lembra o nome? Tomé é citado como 2º, Pedro, Tomé e os outros. Ou seja, Tomé tinha alguma coisa ali de liderança, alguma coisa que Deus estava a tratar nele, transforma o coração dele, ele teve um coração ensinável. Arrependimento e fé são base para nós. E aí, a dúvida de Tomé é uma das maiores provas da encarnação de Jesus. É tempo de fé, como a de Tomé. Sempre que lembrarmos de Tomé, lembra que rima com fé. Esse homem, talvez como nós, quem de nós pode julgar a vida de Tomé?
Quantos de nós já não duvidamos imensas vezes? Duvidamos de Deus, da existência de Deus, duvidamos do poder de Deus, duvidamos do amor de Deus, duvidamos das orações que fazemos. Mas o Senhor vem até nós e Ele fala assim, vem cá, Tomé. Ele poderia ter falado, Tomé, não acreditou não? Fora do grupo, pode ir embora, eu vou por outro. Mas ele não, ele vai lá e fala, vem cá, Tomé, toca aqui, meu filho. Vem cá, vê aqui. E ele diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sabe quem são esses? Somos nós. Pela fé, vemos o que não há, não é visível. O Senhor Deus, Ele trouxe a vida de Tomé, porque a vida de Tomé também exemplifica a nossa. Somos falhos, duvidamos, mas o Senhor não desiste de nós. Que tenhamos essa ousadia de partilhar o amor de Jesus. Gente, quando estudamos sobre apologética, que é o tema desse ano, não é para a gente sair brigando com as pessoas e obrigando as pessoas a crer naquilo que a gente crê, não. Mas é testemunhar daquilo que Deus já fez na tua vida. Quem é Jesus? Partilha isso. Quem vai convencer qualquer coração do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós não vamos convencer nada. Então sejamos ousados. Vamos lá, vamos junto com Jesus. E a outra coisa, tenhamos um coração ensinável, aberto, para aprendermos com Jesus. É tempo de fé, como a de Tomé. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida de Tomé. Porque esse homem, ó Deus, que nós nem sequer sabemos o seu nome real, é um homem, ó Deus, que teve seus altos e baixos, teve as suas questões, mas, ó Deus, o Senhor o trouxe para perto de si, o Senhor transformou o coração daquele homem, e nós pedimos a mesma coisa para nós. Transforma os nossos corações, traz-nos paz ao coração, paz com o Senhor, paz com as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que a vida não se encerra apenas aqui, porque se nós esperarmos apenas nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos de misericórdia, os mais miseráveis. Mas nós cremos na vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Cremos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa é a declaração que o Senhor fez para Tomé, e ele creu no Senhor. E ele reconheceu, Senhor meu e Deus meu, Tu és Deus acima de tudo e acima de todos. Obrigado, Senhor. Toma as nossas vidas e que nessa semana tenhamos oportunidades de demonstrar uma fé ousada com amor. E também, ó Deus, uma fé que abra os nossos corações para aprendermos mais de Ti, Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor, vamos louvar o nome do nosso Deus. E que, ao louvarmos ao Senhor, mais uma vez, possamos crer, assim como Tomé, que Ele está presente, que Ele cura, que Ele caminha conosco, e que o nosso coração, se tiver dúvidas aí no teu coração, entrega agora para Deus, entrega para Deus, e crê que Ele está contigo, em nome de Jesus. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu canto e adoro, diante dele me prostro. E eu canto
da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e adoro diante dele, me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. E eu canto e louvo, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e adoro diante dele, me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. Ó Deus, ó Pai, que possamos ir para uma nova semana e que possamos ter esta fé ousada como a de Tomé e que o coração, ó Pai, cada coração esteja aberto para aprender mais do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a abençoarmos vidas, a impactarmos positivamente vidas nesta semana, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.